Você quer empreender no Brasil? Beleza. Então, antes de abrir CNPJ, de sonhar com liberdade ou de postar CEO de mim mesmo no Instagram, responda só uma pergunta: quantos leões você consegue enfrentar por dia? Porque aqui, empreender não é só vender, é sobreviver. E não, isso não é papo de fracassado e nem de coach. Não vou te vender ilusões. É aviso de quem já viu muita gente se arrebentar. Não por preguiça, não por falta de talento, mas por entrar num campo minado achando que era um parque de diversões. Muitas pessoas vendem o sonho do empreendedorismo como se fosse simples. Você tem uma ideia, trabalha duro e um dia, bum! Liberdade, sucesso, carrão e muito dinheiro. Mas o que ninguém te conta é que nesse país, o jogo começa com as cartas marcadas. E o primeiro que te dá o checkmate não é o concorrente. É o sistema. É o governo. Empreender não é um mar de rosas e você precisa saber das dificuldades que você enfrenta ou vai enfrentar. E eu tô aqui para isso, para te contar o que ninguém te contou. Nos próximos minutos você vai descobrir 5 verdades duras que ninguém fala na internet, mas que todo empreendedor brasileiro precisa saber antes de dar o próximo passo. Depois desse vídeo, você nunca mais vai enxergar o Brasil da mesma forma. Sabe por quê? Porque empreender aqui não é um ato de coragem, é um ato de resistência. Você já se perguntou por que tanta gente decide abrir o próprio negócio? Por paixão? Por propósito? Nada disso. Na maioria das vezes, é por falta de opção. O cara foi demitido, não consegue emprego, tem uma boca para alimentar e um boleto vencendo. Então ele vira Maio, abre uma lojinha, começa a vender o almoço para pagar a janta. E sabe o que o governo e os coaches chamam isso? Ambiente empreendedor favorável. É sério. Eles olham para esse cenário e dizem: olha só, o brasileiro tem alma empreendedora. Não. O brasileiro tem fome. E aí entra a segunda parte da tragédia. Mesmo quando você quer empreender de verdade, com ideia, estratégia, vontade, o sistema continua sendo o mesmo. Lento, caro, desgastante. Você começa motivado, cheio de energia, mas logo se vê afogado em imposto, multa, burocracia, instabilidade e solidão. E o mais cruel é que se der errado, a culpa ainda é sua. Faltou gestão, faltou foco, faltou planejamento. Mas ninguém fala que o que faltou mesmo foi um país que ajudasse em vez de atrapalhar. É esse o problema invisível. O sistema parece neutro, mas já vem viciado desde a largada. Se você está pronto para sair da ilusão e encarar a real, assista o vídeo até o final, porque agora o papo vai ficar sério. O primeiro passo em falso do empreendedor brasileiro tem nome: capital de giro financiado com corda no pescoço. Vamos ser sinceros, empreender no Brasil sem grana é normal. Mas empreender com dinheiro emprestado e sem saber como funciona o jogo dos juros é suicídio. A maioria dos pequenos negócios começa com um empréstimo, um limite estourado, ou o crédito pré-aprovado, que o banco oferece como se fosse presente. Mas não é presente. É veneno que parece doce. Você pega R$ 10.000 achando que vai montar seu negócio, comprar mercadoria, fazer marketing. Só que, no mês seguinte, aquela dívida já virou uma bola de neve. E o que era investimento agora é dívida. Sabe o que é isso? É plantar um pé de laranja e regar com gasolina. Não cresce, queima. E aí o ciclo começa. Você trabalha só para pagar dívida, negocia com fornecedor, atraso com imposto, nome sujo, negócio travado. Resultado? Você nem começou e já está devendo. E tem mais. Se o negócio crescer, ótimo. Mas se não crescer rápido o suficiente, o banco não vai ter pena. Para começar a quebrar essa armadilha, faz o seguinte: antes de abrir qualquer negócio, monte um plano realista. Crie reserva. Teste o produto pequeno. Valide ideia antes de formalizar. E, principalmente, se for usar crédito, entenda o custo real. Porque no Brasil, o capital existe, mas ele cobra caro para te ver cair. Então, verdade 1. Cuidado com o capital de giro. Se o capital te enforca, o Estado te abraça. Mas é aquele abraço de urso. Forte, sufocante e difícil de sair. Empreender no Brasil
É como ter um sócio invisível. Um sócio que não investe, não trabalha, não assume risco. Mas todo mês, passa na sua empresa para pegar a parte dele. E o pior? Ele pega antes de você. Você nem viu o lucro e o leão já mordeu seu caixa. ISS, ICMS, IRPJ, CSLL, DAS, taxas municipais, estaduais, federais. Parece piada, mas é só o início. E não adianta estar no prejuízo. Você paga imposto até para falhar. Parece absurdo? É porque é mesmo. A legislação muda o tempo todo. As obrigações acessórias são uma teia impossível. Você precisa de contador para respirar. E ainda assim, se errar uma vírgula, multa. Mas se for o governo que errar contigo, boa sorte. Vai entrar na fila. E talvez nem saia. Sabe o que isso significa? Que o Brasil não vê o empreendedor como solução, vê como fonte de arrecadação. É como se você abrisse um restaurante e o fiscal comesse antes do cliente. Todo dia. A cada produto vendido, a cada serviço prestado, você sente aquela dúvida. Será que estou fazendo tudo certo? Não porque é complexo, mas porque fizeram questão de tornar complexo. Para sair dessa armadilha, você precisa agir como empresa grande, mesmo sendo pequeno. Entenda seu regime tributário. Converse com seu contador como se fosse um sócio estratégico, não só um prestador. Automatize obrigações. Estude o básico de tributação, porque se o Estado vai ser seu sócio, que pelo menos você saiba quanto ele está levando. Então, verdade 2 é: cuidado com os impostos. E se o Estado é seu sócio, então a burocracia é a sogra que mora com vocês. Invasiva, cansativa, cheia de exigência e nunca vai embora. Você acha que vai abrir empresa e focar no que ama? Criar produto, atender cliente, crescer. Mas a realidade bate logo na porta. Alvará, junta comercial, contrato social, nota fiscal, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, contador e etc. Quando você percebe, passou mais tempo preenchendo planilha do que vendendo. Empreender no Brasil é isso. Você sonha em pilotar um foguete, mas passa o dia ajustando o parafuso com chave emprestada. E tudo é feito para te confundir. O site do governo trava, as regras mudam, as explicações são em juridiquês técnico-burocrático. E ninguém se responsabiliza por nada. É como jogar um jogo em que o manual está em grego e muda toda semana. O problema não é errar. O problema é que você vai errar, e o sistema vai te punir por isso. E sabe o que é mais cruel? Muita gente desiste antes mesmo de testar o mercado. Nem chega a validar o produto, é vencido pela papelada. Quer sobreviver a isso? Então escuta. Você não precisa dominar tudo, mas precisa saber onde está pisando. Invista em sistemas que automatizam notas, impostos, controle. Crie uma rotina de gestão simples e constante. Aprenda a delegar o que te consome. E foca no que te move. Porque o Brasil não mata só ideia ruim. Mata também ideia boa. Quando afoga ela em papel. Então, verdade 3. Cuidado com a burocracia. Você sobreviveu à papelada. Parabéns. Agora vem outro inimigo: o esforço cego. Porque no Brasil, a mentira mais vendida para o empreendedor é essa: se você trabalhar duro, tudo vai dar certo. Mentira. Você pode acordar às 5 horas, dormir às 2 horas, almoçar em pé, fazer tudo sozinho. E mesmo assim, continuar falido. Não é sobre esforço, é sobre direção. Você não é fraco, só está pedalando forte, numa bicicleta ergométrica. E o sistema aplaude. Adora ver o pequeno se matando para manter o negócio respirando. Mas pergunta: quem constrói patrimônio no Brasil? É quem rala o dia inteiro sem parar? Ou é quem aprende a usar o tempo, o dinheiro e a energia de forma estratégica? O esforço que te vendem é o da engrenagem. O que constrói riqueza de verdade é o da alavancagem. Quem cresce não é quem faz tudo. É quem monta um sistema que funciona mesmo quando ele dorme. Mas isso exige mudança de mentalidade. Você tem que parar de ser o funcionário da própria empresa e começar a pensar como arquiteto dela. Quer uma ação prática agora? Comece identificando tudo que você faz e que poderia ser delegado, desde a parte operacional até o atendimento. Crie processos simples. Padronize. Automatize.
Você não vai crescer sendo multitarefa, vai crescer sendo decisor. Então, a verdade 4 é essa. Trabalhar duro não garante sucesso. Trabalhar certo aproxima dele. Você pode ter capital, você pode entender o jogo, pode vencer a burocracia e trabalhar com estratégia. Mas se não cuidar da mente, o negócio quebra por dentro antes de quebrar por fora. Essa é a verdade que ninguém vê nos stories. O empreendedor brasileiro carrega um peso invisível. É cobrança da família. É medo de falhar. É o silêncio de quando as vendas caem e ninguém entende o que você está passando. Você acorda no modo sobrevivência e dorme com a sensação de estar sempre devendo algo. Dinheiro, tempo, atenção. No começo, parece empolgante, mas depois é só exaustão disfarçada de produtividade. E ninguém fala sobre isso. Você vê as redes sociais mostrando sucesso, faturamento, viagem, mas não vê a ansiedade, a insônia, o burnout. A verdade é simples. Empreender no Brasil exige mais do seu emocional do que da sua ideia. É como participar de um reality show, mas o prêmio é continuar existindo. Então, se você quer seguir nesse caminho, trate sua saúde mental como parte do seu modelo de negócio. Crie pausas. Converse com gente que te entende. Monte uma rede de apoio com quem compartilha a mesma guerra. Porque coragem não é seguir sozinho. É pedir ajuda quando ninguém vê. E se tem uma coisa que o sistema não te dá, é a estrutura emocional. Você vai ter que construir isso por conta própria. Então, verdade 5 é: você vai ser pressionado o tempo todo. Agora você entendeu. Empreender no Brasil não é só sobre negócio, é sobre resistência. Você luta contra o sistema, contra o cansaço, contra o medo e, muitas vezes, contra você mesmo. Mas também entendeu outra coisa. Não é impossível. Porque quem sobrevive a esse campo minado sai mais forte que a média mundial. Você desenvolve instinto, cria casca, aprende a enxergar oportunidades onde ninguém mais vê. E é aí que o jogo vira. Mas para isso, você precisa parar de romantizar a caminhada e começar a enxergar as armadilhas, e hoje você conheceu 5 delas. Agora me responde: qual dessas verdades mais te sacudiu? Comenta aqui embaixo. De verdade. Eu leio tudo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza, faz o seguinte: curte, compartilha com aquele amigo que está pensando em empreender e se inscreve no canal. Porque nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como construir um negócio forte mesmo num sistema fraco. E não vai ser com fórmula mágica, vai ser com consciência, estratégia e visão de longo prazo. A jornada é dura, mas se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. E o sistema odeia quando você começa lá a entender o jogo. Se gostou do vídeo, assiste esses outros 2 que estão aparecendo na tela. Até mais!